Fala pessoa, tudo certo? Bom, agora nesse vídeo então a gente vai iniciar, né, o nosso projeto. Como eu havia dito no vídeo anterior, a gente vai criar então a nossa tabela, né, o designer, vamos criar também a nossa paleta de cores, vamos criar o nosso computador de registro, os botões e vamos inserir os ícones, tá bom? Então, bora pra aula. Se você não viu, né, o vídeo anterior, onde eu explico como vai ser desenvolvido esse nosso projeto, né, onde eu mostro, faço a demonstração dos formulários que a gente vai criar em VBA e das funcionalidades que esse cadastro tem, eu recomendo que você assista, então eu vou deixar o cardzinho aqui no vídeo, é só clicar e você vai ser direcionado para o vídeo, beleza? Então, vamos iniciar. Eu vou fechar aqui esse nosso projeto modelo para a gente iniciar um novo, tá bom? Então, agora, para a gente começar o nosso projeto, a gente vai criar um arquivo do Excel em branco. Então, eu vou clicar aqui no meu íconezinho do Excel, vou abrir uma pasta em branco. E aqui dentro dessa pasta, então, a gente vai criar a nossa tabela. Antes de mais nada, então, a gente vai fazer o salvamento desse arquivo. Então, a gente vai vir aqui em Arquivo, Salvar Como, e vamos escolher, né, aonde a gente quer salvar. Eu vou salvar dentro da área de trabalho mesmo. Vamos colocar um nome aqui, colocar cadastro de cliente. Vou colocar projeto aqui. E aqui no tipo de arquivo, a gente tem que fazer alteração. Como a gente vai trabalhar com macro e códigos dentro do VBA, então a gente tem que fazer alteração, não pode salvar como uma pasta de trabalho normal, tá bom? Então vocês podem escolher tanto a pasta de trabalho habilitada para macro, quanto a pasta de trabalho binária do Excel. Uma das duas funciona. Eu vou colocar esta pasta de trabalho binária do Excel, que é o que eu costumo usar normalmente. Então, vou clicar aqui em salvar. Beleza, então eu já tenho o meu arquivo salvo aqui na minha área de trabalho. E agora eu vou iniciar o meu projeto. Seguindo o modelo que a gente tem, então eu vou diminuir um pouco aqui essa minha largura da coluna A. Vou aumentar um pouco a largura da minha linha 2, tá? Beleza. Para vocês aumentarem, é só clicar quando aparecer essas duas flechinhas e arrastar, tá bom? Aqui na linha 1 eu também vou aumentar um pouco e a linha 3 também, para ficar melhor a visualização. Bom, eu sei que lá na minha tabela, da minha coluna B até a minha coluna O, ela vai ser pintada. Então, já vamos escolher a cor aqui. Eu vou trabalhar com a mesma paleta de cor que eu trabalhei lá na outra. Então, as minhas paletas de cores, normalmente eu já escolho as cores de temas padrão do Excel, tá? Para ficar mais fácil da gente utilizar. Mas também tem um site que a gente pode entrar, que é muito legal, que é esse aqui, ó. Vamos entrar aqui. Color. Eu uso bastante esse site pra gente localizar a paleta de cores. Então aqui, ó, vocês veem, eles vai ficar aparecendo, né, essas paletas de cores. Vocês podem explorar paletas de tendência, então aqui eles criam várias paletas que vocês podem estar utilizando, né. Vamos usar uma dessas daqui hoje. Vamos usar... Deixa eu ver. Essa daqui eu acho que tá legal, né? Vamos usar essa verdinha aqui. Então, a gente clica aqui, ó, nesses três pontinhos. E aí, a gente vem aqui, ó, paleta aberta. Aí, ele vai mostrar pra gente as cores da nossa paleta. Aqui, a gente pode alterar de hexadecimal pra RGB ou o que vocês queiram utilizar aí, tá bom? Eu vou colocar RGB, que é mais fácil pra gente colocar lá no Excel. Então, eu vou pegar essa daqui, 164, 195, 178. Aí eu venho aqui no meu Excel, ó. Venho aqui, mais cores, e venho personalizar. E aí, aqui a gente vai colocar aquela cor que a gente pegou aqui, ó. 164. 164. A gente volta aqui. 195, 178. 195. 178. E ok. Beleza.
Então, a gente já colocou aqui. Aqui nessa daqui, a gente também vai colocar cor, mas depois, tá? Bom, criei aqui, então a gente vai vir aqui em inserir agora. A gente vai colocar uma caixa de texto pra gente criar o nome aqui, né? Então, vou colocar lista de clientes. Opa. Beleza. Vou arrastar aqui, ajustar o tamanho que eu quero. Feito. Agora, a gente vai criar o cabeçalho da nossa tabela. Então, a primeira coluna aqui é o ID, certo? Do meu cadastro. Depois eu tenho o nome do cliente. Eu vou colocar um asterisco aqui, que é um campo obrigatório, tá? Para sinalizar. Celular, vou colocar também que é um campo obrigatório. Data, né, de nascimento, eu vou colocar abreviado para ficar menor o campo. CPF, o CEP, endereço, bairro. Opa, vou colocar aqui o número. Número, bairro, cidade e estado. Lembrando que aqui vocês podem colocar as informações que vocês desejam, tá? Data de cadastro, né? Que eles vai pegar automaticamente essa data de cadastro. E aí, essa N e as colunas N e O, a gente vai colocar ela menor, então a gente vai selecionar as duas, vai vir aqui em formatar, largura da coluna, e vamos colocar 2,57. Beleza? Que aqui é onde vai ser os íconezinhos de edição e exclusão do nosso registro, tá bom? Bom, agora a gente vai ajustar aqui os tamanhos das colunas, né? Então, só clicar e arrastar. Eu gosto de deixar um tamanho onde fica a tabela inteira na minha tela, onde eu consigo visualizar. Então, aqui eu vou aumentando os tamanhos. Data de nascimento não precisa ser muito grande. CPF. CEP também não. O endereço um pouquinho maior, né? O número acho que tá bom assim. Bairro. Cidade. Estado. E a data de cadastro. Beleza. Opa, acho que esse tá muito grande. Feito isso, agora o que a gente vai fazer? A gente vai inserir uma tabela, tá? Então, a gente vai selecionar a nossa linha 4 aqui, onde a gente criou o nosso cabeçalho, vai selecionar o cabeçalho inteiro, vai selecionar também essas duas últimas colunas que a gente inseriu, que é a N e a O, e vai puxar uma linha para baixo, tá? Depois de feito essa seleção, a gente vai vir aqui em inserir tabela, tá? Aí ela vai perguntar aqui, né, criar tabela, onde estão os dados da minha tabela, então a gente já selecionou aqui. E ele vai perguntar se tem, se a minha tabela tem cabeçalho. E a gente vai colocar que sim, porque minha tabela tem cabeçalho, certo? Ok, então, aí ele já configurou aqui a nossa tabela. Eu vou selecionar de novo o cabeçalho da minha tabela e vou vir aqui em dados e vou tirar esse filtro, tá? Beleza. Agora ficou grande demais, né? Aqui eu vou diminuir porque ele aumentou de novo. Então, venho aqui, seleciono as duas, página inicial, formatar, largura, 2,57. E ok. Vou dar uma diminuidinha aqui, para ele ficar centralizado na minha tela. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai selecionar de novo a minha tabela aqui, e eu vou vir aqui em designer da tabela, e vou tirar a formatação dela, tá? Vou tirar totalmente pra gente conseguir formatar isso do jeito que a gente quer com as nossas cores. Então, eu vou selecionar de novo o meu cabeçalho e vou inserir a cor que a gente colocou aqui no título, tá? Beleza. Aqui nessa linha, né, eu vou querer uma outra cor, então eu venho aqui na minha paleta de cor, vou pegar essa mais clarinha aqui, tá? Então, é a 246. Então, venho aqui, né, na minha caixa de cor aqui, mais cores, venho personalizar, deixa eu ver aqui de novo, 246, 255, 248, beleza, e clico num OK, então ela já ficou ali pra gente, certo? Então agora eu vou selecionar de novo as minhas colunas aqui, a minha tabela, vou vir aqui em borda, a gente vai inserir uma borda,
Eu gosto de inserir borda branca, tá? Então eu selecionei a linha cor branca. E agora a gente vai selecionar todas as bordas. Feito isso, já está com borda a nossa tabela. Agora a gente vai pegar essas duas colunas, a N e a O aqui, e a gente vai deixar a cor da letra a mesma cor que a gente colocou de fundo. Por quê? Porque eu não quero que apareça nome nessas duas colunas aqui, tá bom? E como não dá pra apagar porque é uma tabela, então a gente deixa assim mesmo. Aí eu vou colocar aqui uma letra só, então é editar, né? O E e o D eu vou colocar, e o E e o X. Vocês podem colocar qualquer coisa só pra não aparecer mesmo, tá? Aquelas escritas aqui. Porque ali vai ser os ícones que a gente vai colocar. Então agora a gente vai inserir o ícone. Então a gente vem aqui em inserir. Aí aqui tem as opções ícones, tá vendo? Então a gente clica aqui em ícones e vamos procurar os ícones que a gente quer inserir na nossa tabela. Então vai ser o lápis, tá aqui. A gente vai inserir também um lixeirinho para ser o botão de excluir. E vamos inserir também aqui o bonequinho pra gente colocar lá no título. Eu vou colocar este daqui mesmo, ou esse, né? Vou colocar esse aqui. Inserir. Beleza, ele já abriu aqui pra mim, vou selecionar. Vou colocar esse pra cá e este daqui aqui. Esse aqui, então, a gente vai alterar a cor. Vou colocar... Esse verde não dá, né? Porque a hora que a gente colocar aqui vai aparecer... Vamos colocar esse verde mais forte aqui, tá? Então, 107, 144, 128. Então, a gente seleciona o nosso ícone, vem aqui em gráfico de formato, preenchimento, mais cores. E aí, a gente coloca a cor, que eu já esqueci. 107, 107, 144 e 128. 128. Ok. Agora sim. Vamos diminuir também esse ícone, né? Deixar menorzinho. Para você arrastar e ficar do mesmo tamanho, é só clicar no Shift, pressionar o Shift do teclado e você ajusta ele para ele ficar o quadradinho certinho, tá? Aí, você ajusta na posição que você gosta mais. Beleza. Lista de clientes. Ok. Agora aqui a gente vai colocar esses dois ícones. Vamos diminuir o tamanho também. Eu vou colocar 0,4. É um tamanho que eu achei que ficou adequado aqui na minha tabela. E esses dois ícones, então, a gente vai colocar aqui dentro desse quadradinho. E esse aqui dentro desse quadradinho. Beleza. Deixa eu arrastar um pouquinho mais pra baixo. Ajustar ele. Você pode ajustar com os botões, com as setas do teclado, que é mais fácil. E aí a gente vai trocar a cor e o nome desses dois ícones, tá? Então a cor desse daqui eu vou colocar a mesma cor escura. Apesar que ele não apareceu muito, deixa eu ver aqui. Aqui apareceu. Então vamos deixar esse. A cor escura, e esse aqui a gente vai deixar um tom vermelho bordô, tá? Pra ele destacar mais como excluir. Beleza, então agora a gente vai selecionar esse lapisinho aqui de novo. Vamos vir aqui em exibir, que a minha barra de fórmulas não está aparecendo. Então quando a gente selecionar esse nosso lápis, aqui no canto tem o nome, né? A caixa de nome do nosso ícone. Aqui tá como gráfico 9, então a gente vai deletar isso e vamos colocar um nome nosso, tá? Então eu vou colocar ICO, vou colocar maiúsculo, ICO, vou colocar editar, ICO editar, beleza? Ao terminar de digitar, você tem que pressionar a tecla Enter, senão ele não salva o nome, tá? Ele volta ao nome anterior. Então, seleciona a lixeirinha, venho aqui, coloco o ICO, excluir, tá? Vou colocar assim como padrão. E pressiona Enter. Feito isso, então está alterado o nomezinho dos nossos ícones aqui também. Agora a gente vai criar o nosso botão, né, de novo cadastro. Então, a gente vem aqui em inserir, formas. Eu vou escolher esse de canto arredondado aqui, que eu gosto. Mas vocês podem escolher qualquer um desses aqui que tá aqui dentro, tá? Então, eu vou escolher esse mesmo. Vou colocar aqui. Vou ajustar as minhas bordas. Os meus cantos. Então, vou colocar aqui. Vou ajustar os meus cantos aqui nessa bolinha amarela. Se você clicar o Shift e arrastar ela, você vai ver que ela dá uma mexida, tá vendo? Então, vou deixar assim.
Acho que tá legal. Agora, a gente vai colocar uma cor também. Acho que a gente vai usar esse tom aqui, 204. Então, a gente seleciona, vem aqui em preenchimento, mais cores, 204, 227, 227, 222. Beleza. A gente vai tirar também o contorno, que a gente não quer. Vamos colocar aqui o nosso botão. E nesse botão a gente vai selecionar ele e vamos clicar com o botão direito, formatar forma. E aqui, ó, em efeitos, vai aparecer essa opção sombra. Você vai clicar e a gente vai colocar essa sombra aqui, ó, centralizada, tá? Vamos colocar essa e vamos deixar escuro mesmo, a cor preta. E vamos apertar o X para fechar a nossa janela. Então, veja que ele já criou um fundo no nosso botão aqui. Vou posicionar ele mais centralizado aqui. Beleza. Agora a gente vai inserir outra caixa de texto. Então, vem aqui em inserir, caixa de texto. Vamos inserir aqui uma caixa de texto onde vai ser o número de cadastro. Ou número de clientes, né? Enfim, vocês escolhem. Vou colocar aqui, vou centralizar. Esse meu... Vou vir aqui, ó, no meu alinhamento e vou colocar alinhar ao meio, tá? Beleza. Agora eu vou selecionar essa forma, né, essa caixa de texto e vou aumentar um pouquinho a altura dela para ela ficar passando um pouquinho do meu fundo aqui verde que a gente colocou. E aí a gente vai inserir um contorno, tá? Vamos inserir um contorno, deixa eu ver esse aqui. Esse é igual, né, a cor. Vamos pegar... Lembrando que aqui, ó, fica as cores recentes que você usou, tá? Então, é bem legal. Vamos deixar essa aqui mesmo. E eu vou colocar o contorno, a espessura desse contorno um pouquinho mais largo. Vou deixar 1,5 aqui. Isso. Vou subir um pouquinho. Vou deixar um pouquinho mais largo. Isso. Perfeito. Ok, então. Deixei ela o contorno um pouquinho mais largo, tá? E o contorno também com a espessura mais larga. Agora aqui, né, na nossa forma a gente não colocou o nome. Então, vamos colocar aqui cadastro. É novo cadastro, né? Novo cadastro. Vamos alterar a cor dessa letra. Então, formatar forma. Preenchimento de texto, contorno de texto, preenchimento. A gente vai colocar... Eu não gosto de muito escuro, então eu vou colocar colocar esse cinza aqui. Cinza claro. Beleza. Ai, vamos alinhar isso aqui também. Isso, agora sim. Ficou perfeito. Vamos ajustar a cor dessa letra aqui também. Vamos pôr o preenchimento dela, a mesma cor que a gente colocou ali no botão. Bom, agora, o que falta a gente fazer nessa primeira parte é o nosso contador de registro. Então, eu vou selecionar aqui a minha L2, tá bom? Onde vai ficar a minha fórmula. Vou selecionar ela e vou colocar a fórmula da seguinte forma. Igual, certo? Pra gente iniciar uma fórmula sempre tem que ter o igual. E aí, a gente vai colocar conte.c e vai abrir parênteses. E a gente vai ter que colocar um intervalo que ela tem que fazer a conta, tá bom? Que ela tem que contar. O intervalo de células que ela vai fazer a verificação se ela pode contar ou não. Então, aqui a gente vai colocar um intervalo que é eu vou contar sempre a coluna C. Então, quando a coluna C estiver preenchida, ele vai contar como um registro, tá bom? Ou a coluna B. Vamos colocar a coluna B? Então, a coluna B. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Vai selecionar aqui, você pode arrastar até onde você quer que ela contabiliza, ou você pode colocar manualmente. Então, eu quero que ela comece a contabilizar da coluna B5, certo? Até a B1000 eu vou colocar aqui. Porque vai que eu tenho mais que 20 registros, então eu quero que ela contabilize até 1000. Mas se você tiver mais que 1000 registros, pode colocar 10.000. Bom, fica a critério seu o final, tá bom? E aí, a gente vai colocar ponto e vírgula. E a gente vai ter que falar um critério para ela contabilizar, para ela somar isso. Porque ela só vai contar se o critério for verdadeiro. Então, qual que vai ser o critério? O critério é
vai somar todas as células que for diferente de vazia. Então, a gente vai colocar assim, ó. Como que a gente vai escrever isso de forma? A gente vai abrir aspas duplas, vai colocar o sinal de diferente, que é o sinal de maior e menor junto, ele significa diferente, tá bom? Então, fecha aspas de novo, certo? Dá um espaço, coloca o e comercial pra gente fazer essa concatenização, beleza? Dá outro espaço, duas aspas duplas, uma do lado da outra, tá bom? Então, assim significa vazio. E aí, a gente fecha o parênteses. Feito isso, a gente vai pressionar a tecla Enter. E está pronto o nosso contador de registro. A gente vai selecionar de novo, aqui onde a gente colocou a fórmula, que é o meu L2, no meu caso aqui, e eu vou ajustar essa minha célula, né, para ela ficar centralizada, que eu gosto mais. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai vir aqui em número, tá vendo? Aqui na página inicial, número, e aí de vez de ser geral, a gente vai vir aqui formatar, beleza? E vai vir personalizado. E aqui onde está escrito geral, a gente vai colocar 2 zeros, tá? Só isso e vai clicar OK. Beleza. Então aqui ele sempre vai marcar pra mim os números com 2 dígitos, certo? Outra coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai selecionar a coluna B, certo? Vai fazer a mesma coisa, vai vir aqui em número, vai selecionar mais formatos de número personalizado. E aqui no geral a gente vai colocar 3 dígitos, certo? Então 3 zeros e pressiona OK aqui. Beleza. Então, toda vez que a gente fazer uma digitação, ele vai colocar 3 dígitos. Por exemplo, se eu colocar o código 1 aqui, ele vai colocar 3 dígitos. E lá ele vai colocar, e aqui ele vai colocar 2 dígitos. Beleza? Assim é bem fácil de você conseguir configurar essas informações, esses tipos de entrada dentro do Excel. Bom, a minha coluna B, eu quero que ela fique sempre centralizada aqui, tá? Então, vou deixar ela centralizada. O resto da minha tabela, eu vou deixar alinhado à esquerda. Então, a nossa primeira parte da tabela já está pronta, né? Que era a criação da nossa tabela, a criação do layout e definição das cores, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui também, para melhorar essa visualização, a gente vem aqui em exibir e tira essa linha de grade. Aí ela fica mais clean, né? Fica mais bonito pra gente visualizar esse nosso cadastro, tá bom? No decorrer das aulas, a gente vai também desabilitar essa parte de barra de fórmulas e também a de títulos, para ficar mais limpa, né, a nossa visualização aqui dos nossos cadastros. Mas por enquanto a gente vai deixar ainda essa de títulos, que a gente vai utilizar ela, essas informações aqui em cima, pra gente utilizar lá dentro do formulário, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para você ser notificado das próximas aulas que vai ser postado, beleza? E até o próximo vídeo, então. No próximo vídeo a gente vai aprender a fazer os formulários e como ativar esses botões aqui para quando a gente clicar, ele abrir o nosso formulário de cadastro, tá bom? Então, até a próxima aula.